Olá! Iniciamos agora a apresentação do nosso seminário referente ao tema de sequências didáticas multimodais. O tema do nosso seminário é a tabela periódica e o estudo das multimodalidades no ensino de Química. O nosso grupo é composto pelo Alan Rafael, pela Caroline Oliveira, por mim, Isabela Dzigante, pela Luana Shimabukuro e pelo Rodrigo Baraldi. Bom, o tema proposto em nossa sequência didática refere-se ao tema da tabela periódica, visto que, por ser um tema muito clássico no estudo de Química, apresenta inúmeras possibilidades de atuação na sala de aula. A nossa sequência foi idealizada por meio de 4 aulas, seguindo propostas de ensino híbrido e multimodal, para alunos do primeiro ano do ensino médio. Os objetivos que procuramos atingir com nossos alunos são 4: a abstração, pesquisa e argumentação, o paralelismo conceitual e a reflexão. O primeiro queremos atingir por meio de conceitos trabalhados nas aulas expositivas. O segundo, por meio de atuação dos alunos em um ambiente de pesquisa e argumentação online. O terceiro, com a correlação dos assuntos estudados com a proposta de um jogo didático. E o quarto, que é a reflexão de todos os assuntos que estudamos ao longo das aulas. As sequências de cada aula foram divididas na seguinte forma. Na primeira aula será feita uma aula expositiva sobre a tabela periódica e a conceitualização histórica. Já na segunda aula, será feita a utilização de fóruns virtuais para discussão através de um artigo selecionado pelo professor. Na terceira aula, será confeccionado um jogo didático conhecido como baralho da química através de materiais de baixo custo. E na última aula, será feita a realização do jogo e um debate individual sobre os conceitos teóricos e sobre o que cada aluno aprendeu com o jogo. Detalhando melhor o que acontecerá na primeira aula, se dará da seguinte forma. Nesta aula, o professor irá introduzir aos alunos, através de uma aula expositiva, uma ideia do que é a tabela periódica. Nesta aula, ele irá explicar o seu funcionamento, como os símbolos são representados na tabela, de que forma os elementos são apresentados e o que são as propriedades periódicas, entre outras coisas. Ainda nessa aula, o professor irá fazer uma contextualização histórica sobre a tabela periódica, desde sua origem, o papel na história, os precursores da ideia e, por fim, deixará como questão aos alunos para reflexão se houveram outras tabelas ou se há e como elas funcionam. Por meio dessa aula, o professor irá proporcionar ao aluno a compreensão dos elementos através da construção da tabela, propiciando um melhor entendimento a respeito da organização atual dos elementos químicos e suas propriedades. A segunda aula utiliza-se de ferramentas online, o que configura um pouco mais o caráter do ensino híbrido. Bom, então, nessa segunda aula, os alunos se dividirão em grupos para fazer uma leitura do artigo indicado pelos professores. Em seguida, esses grupos irão pesquisar algo que não esteja no artigo a respeito da tabela periódica, da sua história, e cada grupo deve fazer uma postagem para que se inicie uma discussão no fórum online, sendo que cada grupo deve ter uma postagem e alunos de outros grupos individualmente devem comentar nas postagens dos outros grupos para que assim se inicie uma discussão neste fórum. Nesta aula, o professor irá manter os grupos da aula anterior e dessa vez irá recorrer a um jogo conhecido como baralho químico, para instigar e auxiliar na memorização de alguns metais, semimetais, não metais e gases nobres. Além disso, o estudante será incentivado a aprender o nome e símbolos de alguns elementos químicos, e tudo isso de uma forma muito interessante e com materiais de baixo custo. Nesta aula, os alunos irão ajudar a construir seu baralho, de forma que o professor já irá levar os materiais previamente prontos, e os alunos irão somente escrever o nome dos elementos nas suas respectivas cartas. Os materiais utilizados são cartolinas, tesoura e canetas coloridas das cores vermelho, azul, laranja e verde. Como dito anteriormente,
O professor já irá levar alguns materiais previamente prontos para economizar um tempo de aula. O que o professor irá realizar anteriormente será a confecção de 104 retângulos, de forma que cada grupo terá 2 baralhos iguais, cada um com 52 cartas. Ou seja, o professor irá fazer 104 retângulos para cada grupo que existir na sala. Com isso, os alunos irão, como tarefa, escrever os nomes e símbolos dos elementos escolhidos nos retângulos, de forma que os metais fiquem na cor vermelha, os semimetais na cor verde, os não metais na cor laranja e os gases nobres na cor azul. Os elementos escolhidos para compor o baralho vão ser esses listados no slides. Além disso, durante a confecção do jogo, o professor vai passando pelos grupos para auxiliar e corrigir eventuais erros que podem surgir. A quarta e última aula será a discussão e o jogo do baralho. Então, essa atividade vai manter os mesmos grupos, em que o professor levou os baralhos construídos para casa para corrigir os possíveis erros. Nessa aula, a intenção é trabalhar de uma forma de memorização diferente das formas tradicionais já existentes. Então, ao jogar o baralho, os alunos irão ter que montar uma sequência de elementos que sejam ou da mesma família ou de famílias diferentes. Isso ajudará na memorização dos conceitos apresentados nas outras aulas. A aula será dividida em 2 etapas. Uma que será a inicial, que será jogar o jogo propriamente dito, e depois teremos uma discussão para que os alunos possam avaliar os pontos positivos e negativos que teve na aula. Como dito anteriormente, essa aula será abordada em 2 etapas. Primeiro, que será jogar o baralho químico construído. Então, os alunos deverão jogar o jogo, que se constitui em formar uma sequência de elementos que sejam da mesma família, ou que seja formar uma sequência com elementos que sejam de famílias diferentes. Então, eles terão que desenvolver o raciocínio de saber a sequência dos elementos de acordo com o seu número atômico e também de saber a quais famílias pertencem cada elemento. Isso será abordado pelas cores também, e isso ajudará muito na memorização dos alunos. Na próxima etapa, os alunos irão discutir entre a sala inteira. Então, o professor deverá formar uma roda para que os alunos possam discutir todas as etapas da construção do jogo e os pontos positivos e negativos que eles acharam. A avaliação dessa atividade, dessa quarta aula e também do plano de aula, poderá ser constituída pelo desempenho dos alunos durante o jogo e também pela discussão, avaliando a participação dos alunos, avaliando as contribuições que os alunos tiveram durante toda a discussão e durante todo o processo de construção do jogo. Obrigado por assistirem até aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição.